que a existência de uma prisão. Por quais motivos uma pessoa que comete um crime é encarcerada? Por muito tempo, o sistema punitivo era totalmente diferente. Aqueles que cometiam um delito nem sempre eram enviados a um presídio. O poder público utilizava outras técnicas de disciplina e punição que envolviam violência e tortura. Eu sou Cíntia Brunelli e no vídeo de hoje eu vou trazer uma explicação sobre o nascimento das penas para que você entenda por que atualmente são usadas as penas de reclusão e também os motivos pelos quais o direito não admite a violência como forma de punição. Vou trazer alguns pontos levantados pelo filósofo Michel Foucault em sua obra Vigiar e Punir. Aliás, leitura super recomendada a todos que sejam verdadeiramente apaixonados pelo direito. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, porque muitos vídeos como esse estão vindo por aí. No livro Vigiar e Punir, Foucault explica que durante séculos as penas eram executadas através de suplícios, em que o próprio corpo do acusado era sujeito à pena, com castigos das mais diversas formas, e muitas vezes em praça pública. Era uma tortura com plateia. Até o fim do século XVIII, o suplício era a maneira de punir e o corpo do condenado era o alvo principal da repressão penal. O suplício era a arte de causar dor, uma dor pior que a morte. Se possível, uma dor comparável a 1000 mortes. A medida do sofrimento era determinada de acordo com a gravidade do crime e ele era executado em público para que os espectadores ficassem impressionados e se lembrassem para sempre daquilo que os esperaria caso fossem também condenados. O suplício fazia parte de um ritual em que era estipulado o castigo e a sua intensidade. O julgamento era feito secretamente e a acusação tinha poderes exclusivos. Se houvesse só uma meia prova ou uma prova pequena contra o acusado, ele não era considerado inocente, mas sim apenas meio culpado ou um pouco culpado. Muitas vezes se usava também o suplício para obter uma confissão, ou seja, a pena era usada como meio. Após feita a confissão através da tortura, o acusado deveria repetir essa confissão várias vezes, pois ela precisava ser espontânea. A função do suplício não era apenas jurídica, de punição ao infrator, mas também política, porque se considerava que cometer um crime, qualquer crime que fosse, era uma ofensa ao próprio rei. Todo criminoso era automaticamente um inimigo do rei, ainda que o crime não tivesse gerado realmente um prejuízo, porque a soberania do rei era lesada pelo ato infrator. A força da lei era a força do rei. Logo, através do suplício, o rei restabelecia a sua força e mostrava toda a sua glória. Os excessos do suplício eram a maneira de mostrar a disparidade de forças que havia entre o rei e seus súditos. O corpo do condenado era o local onde a vingança do soberano se aplicava e a ordem era restabelecida através do espetáculo da dor. Michel Foucault inicia o livro Vigiar e Punir, trazendo o relato histórico da condenação de Damiens, um camponês que em 1757 tentou atacar o rei Luís XV com uma faca, quando este entrava em sua carruagem no Palácio de Versalhes, na França. Damiens foi condenado pelo crime de parricídio, que seria um
atentado à vida do pai, porque o rei Luís XV se considerava o pai de todos os franceses. Damiens foi sentenciado a ser levado nu, usando somente uma camisola, e diante de todos foi jogado em partes do corpo dele chumbo derretido, óleo fervente e enxofre derretido. Depois disso, o seu corpo foi puxado por vários cavalos para que seus braços e pernas fossem arrancados. E por fim, ele foi queimado em uma fogueira. Hoje parece absurdo que tenha havido punições como essa através de suplícios, e é ainda mais inacreditável saber que elas eram assistidas por uma multidão de pessoas, como se fosse uma espécie de atração macabra. Contudo, no século XIX, desaparece o suplício. Ou seja, o corpo humano deixa de ser o alvo principal da punição estatal. E o motivo foi justamente porque o espetáculo começou a ser visto como algo repugnante, onde o carrasco que aplicava a pena acabava, de certa forma, parecido com o próprio criminoso. O assassinato, que era descrito como um crime tão horrível, era cometido friamente e sem remorso pelo carrasco. Pouco a pouco, a punição foi se tornando a parte mais velada do processo penal. Quando os suplícios diminuem, o sofrimento físico deixou de ser o elemento principal da pena e o castigo passou a ser a suspensão de certos direitos. O castigo deixa de punir o corpo e passa a punir a alma. O poder de punir começou a se misturar ao poder de disciplinar, com o objetivo de tornar o condenado mais submisso e produtivo. Nas penas de morte, a execução passou a ser a mesma para todos, independentemente do crime cometido. E a morte deveria durar apenas um instante. A princípio, entendeu-se que a guilhotina parecia o método ideal, por ser uma morte rápida. Contudo, a morte na guilhotina também era revestida de um certo rito teatral e virava um espetáculo ao público. Por isso, ela precisou ser escondida dentro das prisões. Até hoje, a execução de uma pena de morte é uma cena que é preciso proibir. Quando os iluministas resolveram mudar os princípios das leis, eles alteraram a importância do rei na execução da lei. Agora, o delito busca a reparação pelos danos à sociedade. O criminoso deixa de ser visto como um inimigo do rei e passa a ser o inimigo social, ou aquele que se recusa a ser um membro produtivo da sociedade. No ano de 1764, o filósofo Beccaria publicou o livro dos Delitos e das Penas, em que defendeu a aplicação de leis em prol da justiça social. Ele lutava por uma maneira mais humanizada de punir, pois para ele, o que previne o crime é a certeza de que haverá uma punição, e não o rigor com que a pena é aplicada ao criminoso. Beccaria dizia que o que devia desviar o homem do crime era a certeza de ser punido, e não a crueldade da pena ou o espetáculo público. Ele também disse que as penas deveriam ser proporcionais para cada tipo de delito. Com o passar do tempo, a pena foi sendo mais racionalizada para proteger o indivíduo dos excessos do Estado, com a proibição da tortura. Como eu explico no curso Primeiros Passos no Direito, toda essa parte histórica é extremamente importante para compreender por que o direito é
do jeito que é hoje. Quando você tem um entendimento sobre a trajetória do direito na história, fica mais fácil entender o que existe hoje nas leis e também pensar em formas de buscar evolução para que a sociedade se torne melhor, mais harmônica e mais justa. Sempre que eu ouço alguém dizendo que a tortura deveria ser usada como forma de punição, eu reflito sobre como seria interessante se essa pessoa tivesse o conhecimento da história do direito, para saber que houve um tempo em que as penas eram extremamente violentas e isso não tornava a sociedade melhor. Ok, e as prisões? Ao longo da história, a prisão nunca foi vista como uma boa forma de punição. Muito se criticava a prisão por não ser bastante punitiva. Contudo, ela terminou por ser a principal maneira de penalizar aqueles que quebram a lei. E aí fica a pergunta: por que a reclusão passou a ser a maior das penas? O motivo é porque ela fornece uma única variável à pena, que é o tempo de condenação a se cumprir. A punição incide sobre o tempo em que o condenado fica encarcerado. Controla-se a quantidade de anos, meses e dias que alguém terá a sua liberdade restringida. Já não se pune por meio do corpo, mas pelo tempo por viver. As prisões são um meio de se ter domínio de vigiar e punir os indivíduos, como se fossem fábricas de reformar almas. Mas sabemos que na prática não é bem assim. O que se vê atualmente é que o sistema penal não é capaz de reprimir e reduzir a criminalidade. Embora exista a ideia de que a prisão deveria ressocializar, em muitos casos, ela contribui para a manutenção da criminalidade em um ciclo vicioso sem fim. Presídios em situações precárias, com superlotação e maus tratos, nos fazem pensar se a privação de liberdade moderna não seria uma espécie de novo suplício sobre o corpo do condenado, em que os excessos do Estado seriam uma violência simbólica. Porém, isso abre espaço também para outra pergunta. Qual seria a solução para o sistema penal? De que forma é possível punir e, ao mesmo tempo, ressocializar aqueles que foram condenados? Há diversas medidas que têm sido pensadas para solucionar o caos carcerário, como, por exemplo, a de aplicar penas alternativas que não envolvam o encarceramento. Podemos mencionar aqui a justiça restaurativa. Através da justiça restaurativa, pode haver a participação da vítima na resolução da situação, dando oportunidade ao condenado para que repare os danos causados e se reabilite perante a sociedade. As práticas da justiça restaurativa se baseiam na conexão entre pessoas e buscam fomentar o senso de responsabilidade. A diferença entre a justiça tradicional e a justiça restaurativa é que a justiça tradicional é um modelo vertical, ou seja, com decisões que partem dos juízes para as partes, enquanto a justiça restaurativa é centrada em um modelo horizontal, o que quer dizer que as partes dialogam e colaboram entre si. Além disso, a participação é voluntária, ou seja, deve haver a concordância das partes do processo em participar das práticas. Havendo essa concordância, então pode acontecer o diálogo entre os participantes para chegar a um entendimento mútuo sobre o que aconteceu, as consequências do fato e também um acordo sobre o que deve ser feito. Busca-se não apenas a punição, mas também a resolução de outras dimensões do problema, como, por exemplo, a reparação de danos emocionais entre as partes. A justiça restaurativa é uma abordagem que oferece um caminho alternativo para a justiça, através de uma construção coletiva. É óbvio que nem todos os crimes poderiam ser resolvidos através
da justiça restaurativa, nós sabemos disso, mas em muitos casos ela poderia ser usada e traria muito mais resultado do que o sistema prisional. Afinal, nós sabemos que há diversos casos em que o Poder Judiciário não é capaz de trazer o sentimento de justiça para as partes envolvidas no processo. O objetivo final do direito é trazer justiça e paz social. Então devemos buscar aquilo que efetivamente traga mais harmonia à sociedade. Se você chegou até aqui, deixe o seu comentário com a frase "Eu acredito em um país mais justo". E para aqueles que estão prontos para mergulhar no universo das leis e querem ter uma compreensão maior sobre o direito, começando pela base, eu convido a assistir ao curso Primeiros Passos no Direito. É um curso pensado em quem está começando do zero ou ainda está no início da sua jornada no direito e quer entender o direito de forma simples e direta, sem enrolação e sem dogmatismos desnecessários. As aulas são didáticas e fáceis de acompanhar, mas extremamente profundas, para que você tenha realmente o entendimento de tudo o que é mais importante quando o assunto é noções de direito. Você vai compreender o direito com facilidade, sem precisar sofrer com aulas complicadas e confusas. O foco do curso está nas disciplinas iniciais, que são as mais importantes para a construção do seu raciocínio. E ele é voltado a quem está começando agora e quer um curso super didático e de fácil compreensão. Para saber mais informações sobre o curso Primeiros Passos no Direito, o link está na descrição. Entender o direito está a seu alcance e eu te digo, quando você começar, você não vai mais querer parar. E você vai se perguntar por que você não começou antes? Agradeço sua nobre companhia até o final desse vídeo. Te desejo bons estudos para você alcançar todos os seus sonhos. Até!